Olá, sejam todas muito bem-vindas a mais um programa Mulheres. E hoje nós temos a honra de receber a Rionara Gondim, que é vice-diretora do Colégio Adventista do Recife. Eu gostaria de agradecer a você, Rionara, por ter aceito, o nosso convite, estar presente hoje em mais um programa Mulheres. É um prazer, viu? Para mim é um prazer estar aqui dividindo, com as amigas aí as experiências que todas têm também. E eu venho trazer um pouquinho da minha para a gente conversar hoje. Bacana, Rionara. Eu gostaria que a gente começasse, pelo teu nome, Rionara Gondim, A Rionara é um nome diferente, Eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, Rionara. Bom, meu nome, esse nome, na verdade, eu trago do meu pai, tá? Sim. É da minha família paterna. E é um nome assim que algumas famílias têm, não tem especificamente só uma família com ele, mas é um nome forte, é um nome Esse que Rionara agrega. é a junção de algum... O Rionara, na verdade, é a invenção da minha mãe, tá? Sempre as mães. Isso. Eu sou de uma família de 14 irmãos e todos são com R, menos um irmão meu que ela, na verdade, homenageou meu avô paterno, que era pastor presbiteriano, foi o fundador da igreja presbiteriana em Caruaru, Sim. que é de onde eu venho, na Sim. verdade, onde nasci. E aí meus irmãos todos têm nomes com R, são invenções da minha mãe mesmo, tá? E aí ela criou esse nome Rionara Gondim, que eu uso o Gondim mais, que eu tenho vários nomes. E a tua posição aí nos 14, No início, no final, no meio? Não, sou a última. Ah, caçula. Isso, a caçula. Caçula. A ponta de rama, isso. Bacana. E Rionara Família? O que você poderia falar pra gente um pouquinho, dessa tua trajetória, da tua história de vida, com os teus 14 irmãos? É uma família animada, viu? 14 irmãos, tenho bastante sobrinhos, primos e meus filhos, tenho 2 filhos, tenho um filho com 26 anos e uma filha com 20. Meu filho é comerciante e a minha filha está cursando faculdade de odonto na Bahia, na rede adventista. Sim. Ela cursa lá num colégio de residência. E sou casada, meu esposo é comerciante também, representante comercial, e aí a gente vive aqui em Recife. Quando eu vim transferida para cá, ele ainda ficou meio que preso a alguns negócios lá, então sempre ele vai a Caruaru e fica nessa ponte, por ser pertinho, a gente dá para ajustar bem direitinho. E você falou nesse processo de ensino que eles também dão essa condição de ficar residindo no colégio. Como é que isso funciona na rede? A rede adventista, ela tem 16 colégios, no Brasil, 16 internatos mantidos pela rede. E as crianças podem morar lá a partir dos 12 anos de idade, tá? Então, eles têm o sistema de externato, aqueles que moram nas proximidades, e aí podem ir, estudam durante o dia, voltam para casa, e aqueles que realmente residem, tá? Alguns da minha família já tiveram essa experiência. É uma experiência muito boa, porque a criança pode desenvolver, como a educação adventista promove, ela vai desenvolver de uma maneira integral, tá? Ela vai desenvolver na parte espiritual, na parte física, na parte intelectual, acadêmica, Mas ela vai desenvolver também muito a socialização e a convivência com as pessoas, Certamente que monitorados, eles são bem assistidos, a gente tem os preceptores, que chamamos de prepas, que tomam conta das meninas, e a gente tem acesso, a minha filha mesmo mora lá, e eu tenho acesso constante a essa pessoa por telefone. Então, eles são bem cuidados e bem orientados. E os colégios residências, eles têm uma estrutura muito legal, tá? Que atende bem aos meninos, com refeitórios, com prédio feminino, prédio masculino, a parte do prédio acadêmico, igrejas. E aí eles vão desenvolvendo também os ministérios espirituais. Sim. Em cada estado teria essas residências? Quantas residências estão? Não, nós temos 16 no Brasil, São Paulo, por exemplo, nós temos 2. E são 2 campos. Assim, na Bahia nós temos um. Aqui na BR-232 nós temos o IAPE, que é um colégio também residência. Na verdade, ele ainda é um bebezinho, porque ele tem poucos anos. Acredito que ele deve ter em torno aí de 15 anos de existência, mas ainda está crescendo.
né? Até chegar às universidades e chegar a vários cursos, como a gente tem o da Bahia, que já é mais estruturado, que é o mais próximo, assim, da gente. Sim. Mas temos no Pará, temos no Rio de Janeiro e vários outros estados do Brasil. Interessante. E a Rionara, ela vem de Caruaru. Isso. Né? Tem uma trajetória. Eu já até falei sobre isso. Né? Nos bastidores a gente estava aqui conversando. E aí, essa tua história, essa tua trajetória, né? Como é que tudo começou, né? De onde foi surgindo? Rionara já entrou no sistema de ensino, né? Do Adventista, como vice-diretora. Enfim, como é que tudo isso aconteceu? Eita! Na verdade, eu não queria atuar na educação, tá? Sendo bem sincera. Eu não tinha planos assim para a educação. A sua formação foi na área educacional? Isso, na área educacional. E eu não tinha planos para isso, porque na época eu já trabalhava, comecei trabalhando cedo com os meus pais, e eles tinham comércio e tal. Depois trabalhei como irmão e fui crescendo ali na parte de comércio. E isso me encantava, eu gostava. Só que aí depois de um tempo eu tive a oportunidade de ir para a área educacional através de uma experiência, na verdade, de uma auxiliar de sala de aula de educação infantil. Tá? E aí eu comecei minha trajetória na educação. Aí foi morrendo o amor pela administração e foi crescendo o amor por educação. Nesse período eu ainda não tinha formação, comecei trabalhando como estagiária na educação infantil e foi crescendo em mim esse gosto pela educação, incentivado por algumas pessoas próximas. E aí eu fui trabalhando na educação e tive a oportunidade também de cobrir algumas situações, pessoas que tiravam férias da secretaria, de tesouraria, dentro da escola. Então eu fui passando em vários setores da escola e isso foi me encantando, né? Eu fui aprendendo um pouquinho de cada setor, né, os desafios que vinham, e aí eu realmente ingressei para a formação pedagógica e aí eu continuei nessa área e passei por professor, por orientadora, por coordenação de disciplina. Você passou por todas as áreas, segmentos de um ensino. Na instituição de ensino, você passou por todas essas etapas. Isso. E aí isso foi me dando uma boa experiência. Eu louvo a Deus assim, que hoje vou tendo essa experiência. Lá no comecinho a gente não pensa, né? Às vezes quando a gente está ali no início, não, isso não é para mim, ou eu não vou chegar, a pessoa não... Mas na verdade também eu não sou uma pessoa assim muito de imaginar o fim, né? Ficar assim perseguindo aquela situação. Eu meio que deixei as coisas irem acontecendo. Cada dia, isso. Né, eu fui deixando acontecer e graças a Deus as coisas foram... Lógico que a gente precisa se esforçar, fazer com amor tudo que a gente quer fazer e que se propõe. Mas assim, eu fui mesmo devagar, entendeu? Digamos e assim. Esse início começou em Caruaru? Isso, Caruaru. Comecei em Caruaru. Acho que eu tinha em média 26 anos de idade quando eu comecei nessa trajetória. Eu não gravo muito datas. Não se preocupe. E aí fiquei, nos últimos anos que eu estive em Caruaru, eu estive 6 anos como orientadora educacional. Tive a oportunidade de trabalhar com o ensino fundamental 2,5 e também com os pequenos. Tá? Trabalhei com todas as áreas, na verdade, desde a educação infantil como orientadora até o ensino médio. E todas as áreas me encantavam, né? Eu tinha um amor muito grande pelos pequenininhos, porque foi onde eu comecei, mas depois eu fui me encantando também pelos maiores, a escola foi crescendo, eu participei disso, a escola foi reestruturada, passou por reformas, saiu de pouquinhos alunos. Quando eu comecei trabalhando, ela tinha em média 400 alunos. Quando eu saí de Caruaru, a escola já tinha 1.600, entendeu? E aí eu já trabalhei num prédio, no anexo, que a escola precisou adquirir um prédio anexo, e eu trabalhei nesse prédio também, com Fundamental 2,5, e foi bem gratificante. Depois eu percebi que eu também gostava muito dos grandes, digamos assim, dos jovens, né? E é importante, porque na verdade toda área tem seu desafio. Né? Educação infantil tem seus desafios, os maiores têm seus desafios, mas a gente, quando gosta, também tem essa questão do amor pela profissão, por acreditar naquilo, né? Acreditar na educação. E você percebe que isso hoje te completa? Você sente-se realizada com relação a tudo isso? Me sinto bem realizada. Meu esposo até disse para mim, meu Deus, vai morar na escola. Ele costuma dizer isso, porque eu gosto bastante. Eu trabalho
E louvo a Deus por isso, que é muito importante, né? A gente trabalhar naquilo que realmente a gente gosta, que satisfaz, que traz prazer, que deixa você, embora as lutas e as dificuldades que todo trabalho traz, mas a gente, na verdade, se sentir assim completo naquilo que faz. É importante. Agora vamos pegar a BR e vamos, né, rumo a Recife. Adventista do Recife, né? Como é que tudo começou, né? A proposta que te foi feita para você estar na direção, né, na vice-direção da instituição, como é que tudo, né, vem acontecendo, como é que você se sentiu dentro desse novo espaço? Me sinto bem, graças a Deus. Eu, na verdade, estava atuando em Caruaru e recebi uma proposta para outra situação, e depois daí a gente retrocedeu com essa proposta. E aí veio essa nova proposta. As escolas da Rede Adventista, elas são, na verdade, administradas pela instituição, né, pela Igreja Adventista, e ela tem campus, e depois do campo ela tem uma união que rege todos os campos, tá? E aí esse chamado, digamos assim, veio da união. Eu recebi a consulta, e aí citaram meu nome, foi votado e eu vim. A princípio eu vim para ser coordenadora de uma das escolas aqui, tá? Mas aí depois houve uma mudança e aí eles me propuseram, e como o meu perfil também, eu já tinha feito alguns testes vocacionais dentro da empresa mesmo, que eles têm essa prática de fazer temporariamente com os funcionários, e aí eu fiz, e eles viram que o meu perfil daria para outra função que eles estavam precisando, que no caso seria vice-direção do CAR, né, do Colégio Adventista do Recife, que fica na Gervásio Pires. É um colégio já bem estruturado, de uma estrutura muito bonita, muito legal, que tiver a oportunidade de conhecer, de comprovar, e eu fiquei feliz de vir, né? Não vi, como eu já falei, eu não vim perseguindo essa função, na verdade, porque eu me encontrava já numa função que eu acho confortável, achava bastante confortável, que era orientação educacional. Já tive também a experiência na coordenação pedagógica, porque eu já cobri algumas amigas que saíam, ou licença maternidade e tal, fiquei por um período, e a gente trabalha muito junto, né? A coordenação e a orientação, elas trabalham ali constantemente em parceria. Então eu não tinha dificuldade nessas duas funções, e aí me propuseram essa outra, e eu digo, vamos lá, é um novo desafio, né? Desafio aceito. Isso, desafio aceito. E na verdade a nossa rede, ela tem uma boa estrutura, elas dão todo um acompanhamento, tudo que você precisa, entendeu? É uma liderança bem arrojada também, como eu tenho um chefe aqui que é do campo, que é o departamental, que atua comigo no CAR, né? Ele é departamental e é o diretor do CAR, e eu trabalho como vice, e aí ele atende as 3 escolas do campo, que no caso é o Arruda e Vitória, né? De Santo Antão, a gente tem uma escola também lá. E como ele atua gerenciando as 3, fica mais ocupado e mais fora da escola. Então eu fico bem focada ali na escola, dando esse suporte também para ele. É interessante quando você falou nessa proposta que a escola passou por reformas, inclusive. Tem alguns sobrinhos que já estão na universidade, né, já próximo de concluir o curso, que passaram também, né, uma boa parte da sua infância, né, e adolescência, pré-adolescência no Adventista ali do Recife. Eita, que bom. E assim, já estão na faculdade, né, e realmente passou por essa reforma, e o prédio realmente está bem interessante, né, realmente foi pensado numa estrutura, né, bem atrativa, legal. né, com espaços, e principalmente para esse momento de pandemia, né, realmente eu pude ver que hoje os meus também estão estudando lá, né, eu tenho um casal de filhos, e eles estão, né, estudando lá. E lá a gente pode realmente ver a preocupação que a escola está tendo, né? Mesmo em meio à pandemia, a questão do distanciamento, todo o protocolo com relação a que a vigilância sanitária exige, né? Realmente a gente visualiza isso enquanto pais, não é porque você está aqui na vice-direção, né, representando o Colégio Adventista, que eu não falo, né? Estou na condição também de mãe e posso realmente perceber todo esse cuidado, esse investimento que a rede de ensino tem tido a preocupação com relação, né, aos seus alunos. E aí, pensando nessa perspectiva, né, quantas unidades vocês têm, né, a nível de colégio? No Brasil, nós temos 550 média, tá? 550 unidades. Nós somos uma rede que já está presente em 165 países.
e temos em média aí 2 milhões de alunos no mundo, né? A nível de mundo. Então a gente realmente é uma rede grande e forte. Estamos agora trabalhando com a plataforma Eclass, que é bem conhecida, está sendo bem divulgada, né? Porque é uma das mais acessadas do nosso país. Inclusive ela está concorrendo a prêmios esse ano, né? Por conta do que ela inovou e criou e vem sendo atualizada para atender aí os estudantes. E precisa realmente, né, de uma condição. E é uma plataforma que assim, eles estão abraçando, estão gostando, dão realmente essa condição de ensino, né? Isso, e na verdade foi assim o que realmente ajudou bastante nesse período da pandemia, né? Esse período da pandemia trouxe muitos desafios. Acredito eu que para a educação foi um setor assim que mais desafiado, né? Exato. Porque você dá aula para crianças e tal, e usar e passar material, e a criança fazer atividades e mandar de volta para o professor. Até porque a gente sabe que a educação se dá muito, em grande parte, pela socialização, né? E a gente perdeu essa parte, digamos assim. Então a gente precisava se reinventar. E a plataforma ela veio trazer todo esse auxílio, né, da professora, chegando junto ali do aluno, tá constantemente vendo suas atividades, recebendo. E a gente teve algumas situações de alunos também que não conseguiam, certo? Pela situação tecnológica, mas a escola se propôs. Nós fazíamos mesmo o material físico, os pais iam buscar na escola, aqueles que queriam, e a gente deu uma assistência assim bem legal para todos mesmo. Interessante que eu estava olhando, né, no site de vocês e vendo que teve até alguns momentos, né, de professores mandar até o aluno fazer uma receitinha em casa, né, fazer aquela receitinha caseira de misturar alguns ingredientes e mostrar o resultado, né? Então mesmo nesse processo de casa, né, foi dado todo um suporte para os alunos. Isso, foi sim. A gente deu todo um suporte, nós fizemos também nos primeiros dias de quarentena, quando a gente entrou na quarentena, nós fizemos um programa especial assim com os alunos, que era um programa de interação, porque a gente percebeu que as famílias ficaram meio que perdidas, né? Todo mundo com muito medo, mexidos emocionalmente. E a gente fez todo um trabalho assim, tinha brincadeiras, sabe, com os meninos. Todos os dias a gente tinha esse momento. Depois a gente voltou ao sistema mesmo de ensino, tivemos aquele mês de férias dos professores, né? E aí nós voltamos mesmo ao sistema de ensino, já com a nova plataforma, que foi criada, né, pela nossa própria rede. E aí a gente já voltou nesse up. Então, para que você segure mais um pouquinho aí, nós vamos agora para o nosso comercial e já voltamos mais um pouco com a Rionara. Alarme Center, distribuidor autorizado Intelbras. Trabalhamos com CFTV, alarme, incêndio, provedor de internet, automação, concertinas, cerca elétrica, controle de acesso, telefonia, redes e energia solar. Avenida Norte, 3652 Tamarineira, Rua Jamaica, 150B em Biribeira, Avenida Campina Grande, 689, Rodovia BR-104, Caruaru, fone 4062-9205. Aqui, na Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá em PVC, encadernações, capa dura para TCC. E também brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas, squeeze e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, Loja 1, nas Graças. Telefone 3426-9508. Esta é a Carol. Ela é dona de uma empresa de tecnologia onde trabalha ela e mais uma funcionária. Para economizar tempo e dinheiro, ela utiliza uma sala de escritório na Multi-Office Escritório Virtual.
ela paga apenas uma mensalidade que dá direito à sala mobiliada, com ar-condicionado e muitas outras vantagens como recepcionista e telefonista, cafezinho, limpeza de sala, energia elétrica e internet. Faça como a Carol, venha para Multi-Office Escritório Virtual. Clima Rio, sempre o melhor clima. Atendimento personalizado para projetos e soluções em climatização. Em parceria com a Daikin. Engenheiros, arquitetos e instaladores de ar-condicionado. Faça-nos uma visita e conheça o mais completo showroom de Recife. Avenida Domingos Ferreira, 1274 em Boa Viagem, no Shopping da Decoração. Fone 3125-8200. Estamos aqui de volta mais uma vez com a Rionara Gondim e a gente queria saber, Rionara, quantas unidades do Colégio Adventista existem? No Brasil nós temos 556, tá? E no mundo mais de 8.000, tá? Unidades adventistas, isso contemplando também os internatos, né? E onde surgiu primeiro a unidade do colégio? Surgiu em Curitiba, tá? Curitiba, Paraná. Em 1896 foi a nossa primeira escola de educação adventista, onde nós tivemos Guilherme Júnior, era o diretor atual da época, e ele inovou porque as crianças naquele período eles levavam em média 2 anos para ser alfabetizados, e aí ele veio com uma proposta nova, tá? E as crianças conseguiam ser alfabetizadas em até 6 meses. E na época ele ficou assim, a educação adventista ficou conhecida como uma metodologia inovadora e tal. E foi tendo crescimento, e hoje a gente está aí em mais de 160 países, graças a Deus. Desenvolvendo, na verdade, o ser por completo, né? Porque na verdade essa inovação que ele trouxe é que ele percebia que a criança tinha que trazer para o seu dia a dia as vivências, e aí ela começou a se desenvolver de uma maneira mais integral, né? Imagino. E aí, partindo desse princípio, né, dessas unidades que vêm sendo desenvolvidas, eu queria entender um pouquinho, né, o que é que o Colégio Adventista tem ofertado a nível de Recife, né, na sua modalidade. Tem só o fundamental 1 e 2, existe o médio, o que é que vocês oferecem na unidade de Recife? A unidade do Recife já é bem completa, tá? Nós já oferecemos desde a educação infantil, 2 aninhos, a partir dos 2 aninhos completos, a gente oferta até o ensino médio, o 3º ano do ensino médio. E temos também o turno integral, que nós temos crianças que passam um dia na escola, com atividades diferenciadas no turno da tarde, né? É um grupinho também bem legal, que a gente fica tomando conta aí para as famílias, quando não conseguem, né, dar esse suporte por trabalhar e pela vida tão corrida que os pais muitas vezes levam. E aí a escola abraçou também isso, né? Então nós temos todos os níveis na escola, tanto manhã como à tarde. Algumas turmas à tarde a gente ainda não tem, mas a maioria delas a gente tem manhã e tarde. Isso. E o que é que foi pensado para essas primeiras séries iniciais a nível da pedagogia em si, Rionara? Nós tivemos muitos desafios, né? Porque, assim, os maiores a gente entendeu que até crianças desenvolveram até mais. Elas tendo um acompanhamento em casa, nesse período elas tiveram maior desenvolvimento, entendeu? A gente até recebeu esse feedback de alguns pais, cadernos, livros, as crianças que faziam tudo, vídeos, as famílias agradecendo, que as crianças estavam aprendendo muito. Mas tivemos também algumas dificuldades com os pequenininhos, porque não é fácil você colocar um pequenininho na frente de uma câmera e fazer ele prestar atenção, né, ali de uma câmera não, de um computador. E alguns desafios vieram. Porém, algumas mães que tinham condições conseguiram também acompanhar e fazer essas crianças desenvolverem, porque nada mais, nada menos, a mãe passou a ser uma parceira da escola, né? Precisou a família junto, exatamente. Né? De certa forma, a mãe passou a ser uma professora, a mãe, o pai, a tia, a avó, né? Alguns precisaram ajudar ali, a professora dando suporte na escola, mas elas aí em casa.
Então foi bem desafiador, mas nós pensamos em fazer o melhor de maneira lúdica e ainda continuamos. Hoje a gente tem o sistema híbrido, né? Aquelas famílias que pensam e não se sentem seguras ainda de enviar as crianças para a escola. E aí a professora tem todos os dias um momento com a família e com a criança, né? Para dar as orientações, para que ela siga o material pedagógico, didático, faça todas as atividades. Tivemos alguns drives também o ano passado para entrega de material, para essa criança passar na porta da escola e ver essa professora, porque era muito desgastante para a criança não poder ver a professora que ele estava tão acostumado, que foi tão incentivado, né? Porque as nossas crianças, elas são incentivadas desde bem pequenas, a professora a ver, a criar aquele laço afetivo, e de repente foi cortado. Mas aí a gente promoveu alguns drive-thru, demos alguns presentes, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Estudantes, fizemos um barulho na frente da escola, foi muito bom para eles, e aí as crianças continuaram desenvolvendo. Alguns os pais decidiram afastar da escola, esses bem pequenos, né, de 2 e 3 aninhos, mas graças a Deus, assim, esse ano já todos retornaram e a gente continua no sistema, assim, de acordo com a família, né, do que ela se adapte melhor, se é o sistema híbrido, se é o sistema remoto mesmo, totalmente remoto, ou o sistema presencial, que a gente recebeu bastante, tá? A escola, graças a Deus, está cheia de crianças bem pequenininhas, de grandes, pequenas, até do médio. Os meninos também estavam meio que assim, digamos que emocionalmente já cansados dessa realidade de ficar em casa, de ter só um computador, um tablet na frente e não ter aquele contato mesmo direto com o professor, né? Então a gente teve uma adesão bem grande, mantendo os protocolos, né? Mantendo o distanciamento e tal. Algumas turmas a gente está precisando fazer rodízio, né? As turmas, algumas do ensino médio a gente precisou, mas outras não, está tranquila ainda. Estamos conseguindo pelas escolhas das famílias e aí a gente tem trabalhado bem, graças a Deus, com os desafios da tecnologia. Verdade. Que às vezes a tecnologia, você sabe que às vezes a tecnologia deixa a gente meio que preso a ela, né? Porque quando ela não funciona, a gente não tem como. Mas a gente precisando dessa tecnologia, Isso. E a gente tem trabalhado, como eu te disse, a nossa rede, eu tenho um TI próprio na escola e tem um de fora do campo, e ele está indo para a escola assim constantemente, está entrando nos grupos das salas para visualizar essas aulas, para orientar. Nós fizemos, na verdade, a opção no colégio de usar câmeras de segurança. Nós usamos câmeras de segurança, não câmeras de celulares, como algumas escolas usam. Mas essas câmeras, elas exigem umas adaptações, entendeu? Elas exigem, assim, a questão da distância, do local que ela foi colocada. Então, a gente está adaptando algumas realidades ainda. Por essa volta agora, estamos adaptando, porque, na verdade, é tudo um processo de adaptação, né? A gente está vivendo algo novo. Eu já vivi muitos anos na escola, mas eu nunca vivi assim. Por exemplo, a gente tem que deixar as crianças na sala depois que termina o horário e você tem que estar chamando criança por criança. Então, tudo isso demanda tempo. Os pais precisaram se reorganizar, ter mais paciência, montar fila na porta da escola para esperar o filho, entende? Então, é tudo novo e a gente precisa, na verdade, se adaptar a isso, né? Essas novas realidades e viver bem, tentar, na medida do possível, mesmo com a adversidade dessa doença, mas a gente viver bem, com equilíbrio, né? E você tem percebido, Rionara, que essas famílias já estão compreendendo, estão ajudando no segmento quando há necessidade de ser híbrido? Estão participando mais, estão mais próximos dos seus filhos, ou estão um pouco mais ausentes, né? Deixando mais na incumbência da escola, né? Fica aí no computador, tenta resolver, tenta solucionar, né, que eu vou trabalhar, eu estou aqui fazendo uma outra coisa, enfim. Não, eu acho que as famílias, elas estão mais parceiras, tá? Eu acredito que o ano passado muita gente reagiu assim, isso não vai dar certo, esse ano não vai funcionar. Como a gente chegou para o segundo ano, porque nós achávamos que seria uma coisa mais passageira, né? Então, como a gente entrou para o segundo ano, tá todo mundo que meio assim, alerta, como quem diz, não, a gente tem que agora, tem que seguir. Esse é o que a gente tem para seguir e a criança não pode ficar prejudicada, entendeu? Então, as famílias, a gente sempre trabalha nesse sentido. Como a gente também voltou com todos os funcionários, a escola, na verdade, ela voltou à funcionalidade dela normal, né, que a gente tinha. Então,
a gente tem trabalhado assim, tentando fazer o máximo dentro da normalidade, seguindo os protocolos, mas fazendo tudo dentro da normalidade, e as famílias precisam abraçar isso, e elas têm abraçado nesse sentido mesmo, de entender essa nova realidade. No primeiro dia mesmo, na saída da escola, nós tivemos dificuldade para os pais entenderem que não ia ser mais daquela forma, que todas as crianças iam sair na mesma hora, entende? E aí, do segundo dia em diante, pronto, acalmou, eles já vieram com outra perspectiva, entendendo que não podia ser daquela forma. Nos comunicamos com os pais, através de comunicado pelas redes sociais e por e-mail. Então, aí, no outro dia, todo mundo veio mais preparado para essa nova realidade. Até porque vocês têm um facilitador, né? Tem duas possibilidades de entrada, de ingresso, isso, né? Nós temos na frente 2 entradas, temos a educação infantil, que ela é totalmente assim. A educação infantil, a gente tem uma separação, o prédio é bem legal quanto a isso, que a educação infantil, eles entram tudo pelo prédio deles, eles têm um espaço próprio, digamos assim, bem específico para eles. E aí, do outro lado, eu tenho o Fundamental 2, 1 e 2, e por trás também eu tenho outra entrada, para dar acesso por conta do trânsito, que aqui em Recife é bem grande, né? Um trânsito muito grande nesse horário também, e naquela região que é bem central. Então, a gente tem essas 3 opções, digamos assim, para os pais. Aí conseguimos adequar direitinho e estamos caminhando. Está fluindo, tá, né? Graças a Deus está. E para o Fundamental 2, né? O que é que pedagogicamente foi pensado, o que é que já vinha acontecendo e de repente foi preciso fazer um ajuste. Me fala um pouquinho sobre essa perspectiva. O Fundamental 2 a gente já vinha trabalhando, né, no sistema remoto, e aí depois voltamos no sistema híbrido, né, no finalzinho do ano. Só que a adesão foi muito pouca para o presencial, foi pouquíssimos alunos voltaram, os pais acharam mais confortável ficar. Mas agora esse ano não, a gente tem tido uma resposta diferente, né? Como eu te falei, que na verdade os pais entenderam, a gente vai ter que levar desse jeito mesmo, vamos correr atrás, porque a coisa não vai passar tão fácil. E aí a gente vem pensando em algumas alternativas, como aulas de reforço para eles, entendeu? E estamos também usando a nossa plataforma, continuamos usando a plataforma, tá? Nós temos dentro da plataforma, nós temos o CPB Prova, que os alunos podem desenvolver atividades avaliativas, e esse próprio recurso, ele manda para o aluno, na área que ele foi fraco as habilidades e está com dificuldade, o próprio recurso manda para ele algumas atividades em cima daquilo que ele falhou, tá? Na avaliação. Então, ele pode se reestruturar ali, refazer. Então, é bem importante que os alunos façam uso mesmo, certo? E estamos fazendo avaliações também, né? Desde que a gente voltou, nós estamos preocupados assim, em avaliar e saber onde estamos realmente, como é que está a questão do equilíbrio das turmas, né? Para equilibrar essa situação aí pedagógica, para poder daí a gente começar um trabalho diferenciado, tanto para os pequenos, né, do Fundamental 1, como para o Fundamental 2,5, né? O Fundamental 2, a gente tem uma perspectiva de fazer esse tipo de aulas, dentro da necessidade deles. O ensino médio a gente já trabalha, tá? O ensino médio a gente já tem aulões, temos aulas específicas. O ano passado a gente não teve por período da pandemia, mas a gente já tem uma sistemática mesmo no calendário deles terem aulas específicas de algumas disciplinas, tá? Com preparação para o SSA e Enem, em dias diferenciados, sem ser dias de aula, tá? Então, a gente tem essa pegada aí, principalmente com esses do médio, que a gente sabe que já estão no finzinho da carreira. E no caso, os alunos do ensino fundamental 2, eles têm alguma atividade a nível de laboratório, alguma prática de esporte? O que foi pensado nesse sentido? Temos sim. As práticas de atividades esportivas, nós vamos voltar agora após o carnaval, né? Mantendo distanciamento. Algumas atividades a gente não pode fazer ainda coletivamente, de acordo com o que exige o protocolo, mas vamos voltar às atividades, tá? Esportivas. E essa outra que você me perguntou, do laboratório, nós temos também. Nós temos uma pessoa formada, tá? Em química, que ela, na verdade, está à frente do laboratório. A gente já tinha esse projeto desde o ano passado. Não conseguimos desenvolver por conta que ficamos no remoto, né? E ele está agora especificamente também formando só na parte de laboratório mesmo, tá?
tá? Ele já é formado em Química e ele vai dar uma assistência específica a essas turmas. Na verdade, a gente tem um projeto de fazer uso de todas as idades, desde o Fundamental 1, tá? Até o ensino médio, fazendo uso do nosso laboratório, que também é bem estruturado, tá? A gente, em estrutura física, ele já é bem assim aceito pelos professores e tudo, e a gente já vinha usando, sendo que a gente tem um interesse de usar mais, cada vez mais, né? Isso. A pandemia não permitiu, mas esse ano a gente já vai continuar esse projeto que a gente já tinha para o ano passado. Existe algum outro projeto que a escola desenvolve para o ensino fundamental 2 a nível de teatro, música, enfim, foi pensado alguma coisa nesse sentido para a turma? Olha, nós temos aulas de musicalização, canto, na verdade, né? Com uma professora Lucila, ela pega todas as idades e nós temos um coral para fundamental 2 e médio, tá? O ano atrasado, nós fizemos até um lançamento de um CD, tá? De Natal, foi bem bonito, foi lá no Teatro do IMIP. E o pessoal adorou, os pais ficaram, sabe, tudo babando, as crianças. E aí a gente fez esse trabalho. Ela faz esse trabalho com todas essas turminhas, tá? E quanto a projetos, a rede adventista ela é muito rica referente a projetos. A gente tem projeto Semana da Cortesia, nós temos a Semana do Calvário, nós temos vários projetos inseridos dentro da escola, tá? Tanto projetos sociais também, que a gente envolve os alunos, a gente tem Caleb, Missão Caleb, que a gente envolve os meninos, que vai para algumas cidades, trabalhar em prol do outro, entendeu? Fazer ações sociais. Como também temos projetos pedagógicos, como Feira de Profissões, para ensino médio, tá? Mostra cultural, Feira de Ciências, coisas desse tipo a gente também faz. São vários desenvolvidos durante o ano, que já estão dentro do nosso calendário, mesmo, o calendário pedagógico. O que é que você, né, enquanto gestora, observa, né, a importância desses projetos na vida dessa turminha, né, que vai desde o infantil até o ensino médio? Eu observo assim, eu gosto muito dos projetos, sabe? Eu gosto porque eu acho que traz vida para a escola. Porque a criança, se a escola fosse meramente a criança vir, sentar e só pegar o livro e fazer a atividade, né, não teria graça. Então, dá prazer, né? Isso. E aí ela só desenvolveria aquela área, né? Só a área cognitiva, ela está aprendendo, mas só aquilo. E na verdade os projetos, eles trazem assim uma condição de desenvolver elas de várias maneiras, né? Às vezes a gente faz seminários, por exemplo, com os meninos do médio, e aí eles têm a oportunidade de falar, de se expressar, de criar pensamentos, né? Um senso crítico mais aguçado nos alunos, isso é importante. Os pequenininhos também, né? Esses projetos da Semana da Cortesia, desenvolver valores, que a gente vai vivenciar logo agora, depois do Carnaval, já inicia. E aí eles gostam muito, né? Desenvolver os valores, a empatia pelo coleguinha, a gente lança palavrinhas e eles têm que aprender o significado e como desenvolver aquela ação, né? A ação de empatia, a ação de humildade, benevolência, bondade, carinho. E aí eles vão desenvolvendo isso. É bem importante, é bem legal você ver. Então, para mim, os projetos, eles vêm só agregar, para fazer a escola viver, né? Isso. Aquela escola viva, Vivem vibrante, todos, né? Isso. Para que os meninos possam vivenciar. Isso a gente faz, o projeto, por exemplo, da cortesia, nós fazemos para cada nível, né? Entendendo as necessidades de cada nível, né? Dos pequenininhos até os jovens. E aí nós trabalhamos assim. Para que vocês aguardem mais um pouco, voltamos no próximo bloco, falando um pouco mais sobre esse ensino médio, né? Peço para que vocês aguardem. Já nós voltamos com a Rionara. Alarme Center, distribuidor autorizado Intelbras. Trabalhamos com CFTV, alarme, incêndio, provedor de internet, automação, concertinas, cerca elétrica, controle de acesso, telefonia, redes e energia solar. Avenida Norte, 3652 Tamarineira, Rua Jamaica, 150B em Biribeira, Avenida Campina Grande, 689, Rodovia BR-104, Caruaru, fone 4062-9205.
Aqui, na Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá em PVC, encadernações, capa dura para TCC. E também brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas, squeeze e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, Loja 1, nas Graças. Telefone 3426-9508. Esta é a Carol. Ela é dona de uma empresa de tecnologia onde trabalha ela e mais uma funcionária. Para economizar tempo e dinheiro, ela utiliza uma sala de escritório na Multi-Office Escritório Virtual. Ela paga apenas uma mensalidade que dá direito à sala mobiliada, com ar-condicionado e muitas outras vantagens como recepcionista e telefonista, cafezinho, limpeza de sala, energia elétrica e internet. Faça como a Carol, venha para a Multi-Office Escritório Virtual. Clima Rio, sempre o melhor clima. Atendimento personalizado para projetos e soluções em climatização. Em parceria com a Daikin. Engenheiros, arquitetos e instaladores de ar-condicionado. Faça-nos uma visita e conheça o mais completo showroom de Recife. Avenida Domingos Ferreira, 1274 em Boa Viagem, no Shopping da Decoração. Fone 3125-8200. Como prometido, estamos aqui de volta, né? Vamos dar continuidade à nossa entrevista, né? Com a Rionara Gondim. E aí, Rionara, eu queria que você me falasse um pouquinho nessa trajetória dessa primeira semana e meia, mais ou menos, de aula, né? Qual tem sido a tua avaliação com relação a esse retorno dos alunos? O que é que você tem observado? Fala pra gente um pouquinho. Bom, quanto ao retorno deles, eles estão bem felizes, viu? Nós estivemos em algumas salas, eu e a orientadora, e conversamos com eles sobre até mesmo a possibilidade deles não ficarem no sistema presencial, da gente ter que fazer rodízio ou coisa do tipo. E aí eles, não, professora, não vamos fazer isso, vamos pensar outra alternativa. E aí realmente a gente conseguiu mudar algumas turmas de sala, tá? E conseguimos reorganizar bem para que eles consigam vir todos os dias, que é o que mais eles pedem. Certamente a gente não vai descumprir o protocolo, nós vamos seguir. Tivemos algumas turmas que precisamos realmente fazer o rodízio, tá? Mas assim, está sendo muito bom, porque eles estão com sede de vir para a escola, né? Esses alunos, mesmo os alunos do médio, que a gente sabe que eles têm mais condições de estudar remotamente, mas eles estão sentindo a falta do professor, a falta da escola, né, a falta daquele ambiente ali acolhedor para eles. Então, tem sido bom. Os desafios são referentes à tecnologia. A gente tem alguns ajustes, estamos ainda em ajustes referente à tecnologia, mas eu, assim, no balanço geral, eu vejo que nós estamos bem, sabe? Estamos caminhando bem, uma nova adaptação, uma nova realidade. E acho que atendendo também os meninos, os educandos, que é o principal, né? Que eles estão felizes, porque alguns estavam até, trazem de casa já uma questão de ansiedade muito grande, por esse processo de pandemia, né? E eles precisavam, a gente sente que eles precisavam do ambiente escolar, tá? E a gente também queria dar isso para eles, né? A gente sentia falta, a escola vazia não tem graça, né? A escola tem que ter barulho, tem que ter aluno. Isso, faz parte, isso, né? Com certeza. E voltando, né, com relação ao ensino médio que foi prometido nesse bloco para esse momento, o que é que foi pensado para o ensino médio, o que é que já vem acontecendo, o que é que foi preciso dar uma paradinha, se readequar, como é que está esse planejamento para o ensino médio esse ano? Pronto, para o médio, que já é uma grande preocupação nossa, né? Desde o ano passado já era, porque eram os meninos que, de certa forma, foram afetados, né? Perderam algumas questões, algumas coisas que eles teriam. Nós estamos tentando voltar tudo dentro da nossa normalidade, de tudo que a gente já previa. Praticar os nossos planos de ações para o ensino médio específico. Nós temos a orientadora educacional que ela foca bem nisso, e a gente faz um acompanhamento, trabalhamos testes vocacionais, trabalhamos um próprio que a rede tem, tá?
com devolutiva para eles e para os pais também, para que os pais entendam essa realidade, né? Temos escola de pais para que os pais também trabalhamos temas assim, que os pais compreendam essa realidade do jovem, né? Que é é um ano bem atípico para eles. Começa as pressões da família, da mídia, dos pais, da escola, dos professores. Então eles precisam ser bem acompanhados e a gente também precisa contar com a parceria da família referente a isso. Então nós estamos assim voltando com tudo. Ainda essa semana eu conversei com a orientadora sobre isso, né? Que nós vamos voltar, vamos dar toda a assistência que eles precisam. Nós fazemos aulões, né? Fazemos semana do Fera, semana de profissões. Trazemos vários profissionais de várias áreas distintas durante todo o ano para que façam palestras para eles, que orientem, que eles possam conhecer um pouco, que eles possam, na verdade, ver as possibilidades, né? Porque às vezes as famílias elas não têm condições de dar esse aporte ao menino, de fazer esse acompanhamento, mas a gente como escola se pega nisso aí e abraça eles nesse momento, que é um momento bem difícil e um momento também promissor, né, na vida deles, que eles precisam. Então a gente vai fazendo todo esse trabalho de acompanhamento, de mostrar para eles as possibilidades dentro das universidades de vários tipos, tá? Das federais e das públicas, das estaduais e também das privadas, que a gente leva eles para visitar, conhecer os cursos, traz também para dentro da escola algumas que se propõem a vir. E aí eles conhecem várias possibilidades, porque é difícil também o jovem sair da escola sem nenhum conhecimento. E como escolher se ele não estiver preparado, né? Se ele não tiver um leque assim de opções, se ele não viu, se ele não teve conhecimento daquilo. Então a gente vem trabalhando quanto a isso aí. E eles falando também já da viagem, da formatura, eles já querem tudo, né? Então, o terceiro ano é um ano que a gente já dá uma atenção sempre especial. Aí a coordenação pedagógica e a orientadora, para que eles tenham tudo isso que eles precisam, né? Junto com a família, que também, de certa forma, a gente abraça e vai orientando para que esse jovem tenha um maior equilíbrio emocional também, para gerenciar essa escolha, né? Que é tão importante para a vida futura dele. Eles também têm acesso a aulas também em laboratório, é mais presente essas aulas, como é que funciona? Isso. Os professores das áreas específicas, eles fazem mais uso, né, do laboratório, para que eles fiquem mais preparados para essas provas que vêm, né, tanto das áreas específicas. E às vezes a gente faz até trabalhos específicos, assim, com os alunos que já estão bem definidos, né? Não, alunos que querem nas áreas de humanas, de exatas, e alunos, por exemplo, querem medicina, que eles estão focados, e aí a gente vai buscar um pouquinho mais para esses, né? Alunos que querem direito, aí a gente pega um professor ali da área e vai buscar um pouco mais para ele, aquilo que ele vai ter maior necessidade nessas avaliações, nessas provas, e até mesmo para que ele já leve uma bagagem sobre o que ele vai precisar, né? Para a profissão dele, que ele deseja seguir. E o material didático, né? Que a escola vem trabalhando, vem desenvolvendo, como é que funciona? O material didático nosso, ele é específico, tá? Ele é feito mesmo por nós, ele é feito pela CPB, Casa Publicadora Brasileira, e ele está todo enquadrado dentro dos novos padrões, né, da BNCC, e a gente vem trabalhando bem direitinho com ele, sabe? Sendo atualizado constantemente. Por ser a nossa própria editora, nós temos o plus de ter os próprios editores vindo, né? Vindo na escola e capacitando o pessoal. Bacana. E, então é muito, muito legal essa parte também, porque a gente consegue capacitar bem os professores, né? As dúvidas que os professores tiverem relacionadas a esse material, fica bem assim, bem próximo, digamos, do trabalho. Então a rede ela também se preocupa com essa formação. Claro. Mesmo os colaboradores tendo a formação pedagógica, né, tendo mestrado, doutorado, mas ela também intensifica, né, nesse apoio de orientação, de formação. Isso. Nós temos todos os anos, nós temos uma formação continuada com os nossos professores, tá? Em específico, além de ensino de janeiro, que é como eu te falei, que é promovido pela União. Nós temos uma coordenadora pedagógica da União, das escolas todas, e temos a do campo, e aí vem descendo para as escolas, entendeu?
E aí é feito todo um trabalho de formação continuada, iniciando em janeiro, na época ali do retorno dos professores, aquele período que a gente ainda fica sem aula, né? E depois nós continuamos ao longo do ano essas formações. Aí vamos fazendo formações por áreas específicas, tá? Desde a educação infantil até o ensino médio. Nós temos isso também. Sem contar as formações internas mesmo, nós temos também formações internas. Vem um final de semana, vamos juntar as professoras. Agora, nesse sistema híbrido e remoto, nós precisamos fazer alguns treinamentos com os nossos professores, né? No início ficou aquela coisa meio que, assim, sem muito apoio no começo, porque os professores tiveram que se reinventar de certa forma sozinhos. Mas aí houve uma preocupação da rede e nós nos juntamos e aí começamos realmente fazendo cursos, entendeu? Agora mesmo eles estão participando de uma jornada de sistema híbrido pelo ECLES, tá entendendo? Os professores, isso para os professores. É um sistema de aulas todos os dias, de formação continuada para eles também, que também precisam, né? Tiveram que se reinventar, foi um período assim difícil, de muitos desafios para os professores, mas graças a Deus hoje o balanço que a gente faz é que realmente eles conseguiram, entendeu? Hoje você vê uma aula de um professor de hoje, o ECLES, por exemplo, que eu acompanho, né? Tenho acesso tal às aulas de todos os meus professores. Então, quando a gente acompanhava as primeiras lá e que a gente começava pontuando com o professor, vamos fazer assim, assim, e o curso, e vem o curso, ensina isso, melhora o som do computador, faz assim. E aí, hoje em dia, a gente já vê que a coisa está bem evoluída. Entendeu? E tem médias, quantos colaboradores a Rede Recife? Aqui em Recife, mais de 200 colaboradores, tá? E aqui em Recife nós temos em média 2.400 alunos, tá? Na rede, no campo, né? No campo Recife. E aí vocês, inclusive, quando você falou nesse sistema híbrido, né? Começamos desde o ano passado, mesmo os alunos em casa recebem suporte tanto emocional quanto espiritual. Fala pra gente, Rionara, como é que tem sido esse investimento, nesse suporte que os alunos têm recebido, não só emocional, mas espiritual também. Pronto, ainda ontem nós tivemos uma capela, tá? Foi uma capela feita mesmo lá ao vivo, pelo nosso capelão, pastor Tiago. Ele fez a capela e nós transmitimos para as salas de aula. Foi muito legal, ele falou um pouquinho da vivência, do que a gente tem vivido esses dias, né? Trabalhando essa parte espiritual e o equilíbrio emocional também dos alunos. Nós temos um setor de psicologia na escola, que se for o caso de uma necessidade específica ou pontual, a escola também faz esse trabalho. Essas capelas, elas são, a gente chama capela porque é o momento, assim, elas são sistemáticas, entende? Normalmente de 15 em 15 dias o pastor tem esse momentinho ali, que ele pega os alunos e faz. Como a gente não podia juntar todos por conta do protocolo, não podíamos juntar, então nós tivemos que fazer assim, ao vivo, ele passando nas turmas, né? Todo mundo assistindo nas suas salas. Depois ele mandou um brindezinho para os alunos, a gente entregou em cada sala, foi bem legal. E o que é que você, enquanto gestora, tem visualizado essa importância, né, dessa questão espiritual, né? Porque ali não está sendo pregado um conteúdo específico religioso, mas falando sobre Deus, uma compreensão de que existe um ser maior, que a gente depende desse ser, né? Qual a tua visão com relação à importância, né, desse ensino religioso dentro de uma instituição de ensino? Bom, para nós é nosso fundamento, né? Para a educação adventista é nosso fundamento, porque a nossa crença, nós somos uma escola confessional, nós cremos nisso, tá? Que precisamos de um Deus criador. Fazemos os nossos alunos conhecer também o evolucionismo, que eles precisam conhecer, mas nós acreditamos nisso, né? Acreditamos que nós precisamos de Deus e que Deus está acima de todas as coisas, que é Ele que nos guia, que nos norteia, que os nossos princípios e valores têm que estar pautados nisso, né? No nosso Criador, na Palavra de Deus. E nós passamos isso para os nossos alunos, de uma forma que eles se desenvolvam integralmente, né? E que eles sintam confiança, paz e segurança, tanto a partir do que ele conhece, né? Da parte acadêmica, da parte social, da sua saúde também física, que nós enfatizamos também isso, tá? E é o fundamento principal da educação adventista, desenvolver o seu jovem integralmente, tá?
para que ele seja um bom cidadão aqui e que ele seja um cidadão do céu um dia. É esse o nosso principal fundamento mesmo. Eu gostaria, né, de agradecer a você, Rionara, né, por você ter aceito esse convite, né, falar um pouquinho dessa missão, né, dos valores, essa visão do Colégio Adventista, essa preocupação que tem sido, né, tem trazido nesse segmento que poucas escolas realmente investem nessa questão não só emocional, né, muitas se preocupam, como você mesmo colocou, se preocupam mais em transmitir os conteúdos, né, e muitas vezes os alunos em determinado momento, eles não se sentem tão bem, não se sentem atraídos, não sentem prazer de ir para a escola. E aí meus filhos passaram já, porque a gente passou em tivemos a oportunidade de morar também em Curitiba, né? Tivemos a oportunidade de morar, né, em João Pessoa, e passaram por alguns momentos em algumas instituições que não se preocupavam muito, né, em trazer um conteúdo também visando o seu dia a dia, não despertavam prazer, digamos assim. E a importância que eu sempre vejo em ter, né, uma instituição de ensino onde busque, né, essa questão não só de transmitir o conteúdo, né, pedagogicamente falando, mas também da questão emocional ser posta em questão. A questão, né, da espiritualidade, o quanto isso, para mim, enquanto mãe, tem uma relevância. Né? Então, quando você observa que o Adventista ele converge para tudo isso, né, traz ganhos, né, tanto é que os meus, eu posso falar, né, eles não estão querendo muito, né, ficar no sistema remoto. Mãe, eu preciso ir, estão fazendo rodízio. Já conversei com a coordenação, ela disse que eu posso ser a exceção, né, de ficar indo de forma presencial, enfim. Então, quanto isso gratifica a gente enquanto pai, né, perceber essa preocupação que a instituição de ensino, eles trazem, né, se preocupam com essa questão do aluno, a compreensão dessa totalidade, desperta o prazer de ir para a escola, de estudar, de prazer em estudar e não ficar estudando por estudar, né, por aquela obrigação. Então, quanto isso, a escola ela lucra, ela traz condições, né, uma condição sine qua non, né, para os alunos. Então, quanto isso é importante ser visto realmente, e a rede realmente se preocupa, né, com toda essa fundamentação. Mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as nossas telespectadoras aí. Tá, a mensagem que eu gostaria de deixar é que a educação é o que transforma, tá? Desde uma mãe em casa, cuidando do seu filho, né, com valores, com cuidados, com amor, com afetividade, apresentando um Deus criador. Eu acho que isso é muito importante. E aí a gente vem para a escola. E a escola vai complementar isso aí, vai auxiliar as famílias, tá? E para que a gente tenha uma sociedade melhor e que a gente prepare os nossos filhos não só para essa vida aqui, mas que a gente prepare eles para o reino celeste. Esse é o nosso principal fundamento. Então é o conselho que eu dou para as mulheres aí, que também elas joguem duro, se desenvolvam profissionalmente, que como eu comecei bem lá atrás e eu não imaginava, e hoje Deus me faz feliz onde eu estou, tá? E estou para trabalhar para a honra e glória dele, e que todas possam também se desenvolver, que acreditem em si mesmo, na força que tem em vocês e no que Deus pode fazer através da sua vida. Que as mulheres, desde o tempo bíblico, elas têm aí um papel bem importante na vida, no mundo, né? E que a gente possa brilhar cada dia mais, tá? Deus abençoe a todas. Sites muito obrigada. E redes sociais para contato. Rionara Gondim, tá? E o site do colégio, tá? Colégio Adventista do Recife, eles podem acessar, tá? E o site também da página da Educação Adventista, lá vão conhecer bastante, tem toda a nossa história, vocês podem acessar lá, que vai ser muito legal. Tem até os colégios, os internatos, para os pais que têm curiosidade. Quem tem aqueles pequenininhos que já estão se preocupando com isso, né? Ou quem tem aqueles que já estão indo para o médio, também podem buscar lá, viu? Ok. Vou pedir para que vocês nos acompanhem através do nosso blog, a revista goodpe.com.br, Instagram GoodPE TV, YouTube GoodPE Comunicação, Facebook Revista GoodPE, Twitter Revista GoodPE e o LinkedIn Pedro Vidal. Tenham todas uma boa semana e voltamos a nos encontrar em mais um programa Mulheres.